Diz assim, vou ler a tradução que está ali. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-lhe os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida por todos. Logicamente não daria para explicar em detalhes aqui hoje tudo aquilo que é a riqueza da palavra do Senhor como um todo, também essa passagem que nós vemos. Mas é natural também, irmãos, que nós começamos o ano e talvez acabou o ano 2023, começando, você estava cheio de vigor, cheio de expectativa, pensando como é que seria, e já se passaram algumas semanas e parece que você está perdido, sem uma visão, sem saber o que fazer. Parece que você não está conseguindo enxergar as saídas. E a mensagem dessa noite, irmãos, se chama visão e transformação. Exatamente usando aqui a aplicação deste cego que teve a visão a partir de Jesus e a sua vida foi transformada. E, meus irmãos, é bem natural que em todo esse contexto que nós vemos, nós nos encaixamos aqui na vida desse homem. Mas se a gente lesse somente o primeiro versículo, eu peço que o Ludmila possa ajudar aqui acompanhando. O primeiro versículo do capítulo 9 fala: e passando Jesus. Jesus passou. Capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus. Se a gente parasse aqui, irmãos, já daria para a gente ficar conversando muito sobre isso. A grande diferença é que uma certeza nós temos: Jesus está passando aqui hoje. Você recebe essa palavra, meu irmão? Jesus está passando aqui. Aprove ao Senhor passar aqui. Aprove ao Senhor. Uma certeza nós temos: e onde Ele passa, o cenário, o ambiente muda. Onde Jesus passa, Ele passa por um propósito, por um objetivo, e aqui não foi diferente. Às vezes nós estamos envoltos a tantos problemas, a tantas circunstâncias, e aquele homem cego estava ali, já acostumado com a sua rotina. Ele mendigava, pedia esmolas, dependia da ajuda de pessoas, e todos passavam por ele, talvez por desprezo. A própria lei, é o costume da época que, como diante de pessoas dessas, elas eram deixadas à margem da sociedade, não tinham valor, não eram tratados como pessoas normais, como fazendo parte da sociedade, não tinham como estar no templo, na igreja, não podiam fazer as mesmas atividades, mas Jesus estava passando ali. Jesus estava passando ali. Meu irmão, eu não sei quais são os problemas que você está tão envolto, tantas coisas que estão te cercando, mas quando Jesus passa, tudo muda. Jesus não só passou e viu aquele homem, não só passou ali perto daquele homem, mas a palavra fala: e viu o homem cego. Jesus está passando aqui hoje, e Ele está olhando para mim e para você, e o olhar de Jesus, Ele transforma toda a nossa situação de pecado. O olhar de Jesus nos constrange. E em João, como nós lemos, irmãos, sempre remete lá em Gênesis, tanto que o primeiro versículo era: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne. E lá no comecinho também do Gênesis, não sei se você lembra, mas fala assim: a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra não tinha forma, era vazia, não tinha o que nós vemos hoje, mas o Espírito movia sobre a face das águas. Sabe o que isso fala para mim e para você? Uma expectativa de que algo vai acontecer, uma expectativa de que o Espírito vai operar algo. E o que aconteceu logo em seguida? Primeira coisa: haja luz e houve luz. Meu irmão, Jesus está passando, eu tenho a expectativa de que algo está sendo gerado no meu coração e no seu coração. Se você não tem essa expectativa, peça para que o Senhor gere isso no seu coração, porque o Senhor Ele quer agir.
Ele quer transformar a sua vida, e Ele passa por diferentes circunstâncias, seja na fornalha, no fogo, por cima do mar. Jesus, ao longo da história, nós vemos passando por tantas circunstâncias. Ele interrompeu até mesmo o cenário de morte, porque aonde Ele passa, Ele como luz, as trevas não coabitam com a luz. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Onde Jesus chega, o cenário é de guerra, de tristeza, de angústia, mas onde Ele chega, o cenário é transformado. E não foi diferente na vida desse homem, desprezado. Pela lei, ele deveria receber esmola, mendigar com a ajuda dos outros, pela lei até. Muitos já tinham passado por ele e desprezado, tinha até o costume de às vezes cuspir no chão como um desprezo. Ele passava por indiferença. Passava por indiferença. E não estou falando para você não, meu irmão, porque eu conheço a sua necessidade, não. Já o Senhor tinha mostrado o que era para falar aqui nessa noite. Está escrito aqui. Ele já tinha sido visto por muitos, mas ele passava por indiferença. Indiferença. Me faz lembrar lá do levita, do sacerdote, que passou por aquele homem que estava ao beira do caminho, meio morto. Somente o samaritano que foi lá o abraçou com compaixão. Irmão, imagina você na situação desse homem, desse cego, desprezado. Muitos já tinham visto a situação dele e deixaram de lado. Mas não foi ele que viu Jesus, Jesus que viu esse homem. Saiba de uma coisa, meu irmão, você não tem um encontro porque você quer, mas Jesus escolheu falar comigo e com você. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus viu a necessidade desse homem, assim como ele viu Natanael debaixo da figueira, Zaqueu em cima da figueira. Ele viu tantas pessoas, no meio da multidão e identificou uma mulher. Jesus está olhando para mim e para você. Ele sabe qual é a minha e a sua necessidade. Ele sabe, Ele conhece. Ele viu primeiro, Ele nos amou primeiro. E a cegueira, irmãos, naquele momento, naquela época, era considerada uma maldição, como se passasse de pais. É algo que os pais fizeram, que trouxe um peso, um fardo, um juízo sobre os filhos. A deficiência era tida dessa forma, tanto que aqui nessa passagem os discípulos perguntaram: mas Senhor, quem foi que pegou para que ele nascesse cego? Foram os seus pais? O que aconteceu para ele nascer cego? E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e começamos a julgar, ou até mesmo pensamos em transferir a culpa. Não, eu sou assim porque meu pai foi assim, eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Aí isso é reflexo da escolha dos meus pais, que eu não fui bem tratado pelos meus pais, meu lar era separado, eu passei por tantas circunstâncias. A gente tenta transferir a culpa muitas vezes, colocar aqui a responsabilidade de algo que foi colocado sobre nós. Ou muitas vezes a gente até tenta falar que é culpa do diabo. Não, porque essa provação do diabo, que armou contra mim. Não, irmãos, em situações que nós nos metemos por escolhas nossas e que nós semeamos, nós colhemos. Mas nessa conjuntura aqui, especificamente, o Senhor fala que havia um propósito. Havia um propósito em tudo isso. Irmãos, é difícil às vezes aceitar, mas tem situações que nós passamos que é propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos o que surge na nossa vida, na nossa família, no trabalho, coisas que vêm, a gente não entende, mas a palavra fala que tudo há um propósito. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o meu coração, o seu coração, em tudo há um propósito. Coisas boas e ruins, porque a palavra fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, você está passando por situações difíceis, coisas que às vezes você não consegue entender. Saiba de uma coisa: há propósito de Deus de transformar a sua vida, o seu caráter, de moldar a sua família, onde você está, de mudar o seu ambiente. Há propósito de Deus. Ele quer demonstrar o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia. E meus irmãos, muitas vezes nós achamos que a nossa deficiência, a cegueira dele, poderia separar de Deus. Às vezes nós achamos que as nossas limitações nos separam de Deus.
Mas não são as nossas deficiências do corpo que nos separam de Deus. O que separa você de Deus são as deficiências da sua alma, do seu coração, aquilo que você coloca como barreira para Deus operar e agir na sua vida. Não é aquilo que você carrega no seu corpo, mas é aquilo que está dentro do seu coração e da sua alma. Isso sim te separa de Deus. Deus ele está sempre disposto a nos abençoar, Deus está sempre disposto a nos abraçar, mas o que te impede hoje de estar livre do peso? Porque Deus ele está disposto, Ele está passando aqui, está disposto a demonstrar o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia. Ele não quer só resolver os seus problemas, não é só um milagreiro, Ele não quer só resolver os seus problemas. Sabe por quê, irmãos? Ele já resolveu. Você crê nisso? Ele já resolveu, porque nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Você não vai ser vitorioso, você já é vitorioso, porque Jesus venceu a morte na cruz por mim e por você. Você já é vitorioso, você já é mais que vencedor. Não fica perguntando sobre o seu passado, mas hoje entregue ao Senhor. Mas como que Jesus mudou tudo isso? Fez algo que talvez era comum, cuspiu no chão, talvez um sinal de desprezo, talvez aquele homem poderia falar, mais um que está passando aqui hoje, cuspiu no chão, nada vai mudar na vida. Ele poderia estar se sentindo desprezado, indiferente, mas o que sai da palavra, da boca de Deus, muda todas as coisas. Jesus ele cuspiu no chão e era sábado, e havia uma lei, algumas atribuições que não se podia fazer no sábado. Uma delas não podia se cuspir no chão, muito menos trabalhar com a massa, porque uma vez que ele cuspiu, ele poderia produzir uma massa, né? Uma argila, um lodo, e era proibido, porque era sábado. Meus irmãos, Jesus ele não vem para cumprir protocolos humanos, ele não vem seguir aquilo que eu acho, que eu penso, que você acha que é o melhor. O propósito de Jesus é te curar, é salvar a sua alma. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, mas Ele está lançando da boca dele a palavra dele, e a palavra dele tem poder para gerar fé no seu coração, para transformar a sua vida, para que você possa entender a vontade de Deus. Jesus lança, cuspe no chão, trabalha com lodo, coloca nos olhos dele, aquele cego. Ele poderia ter só lançado a palavra e estava tudo certo. O homem poderia ser curado, não poderia? Nós vemos aqui passagens que Jesus simplesmente falou e a pessoa foi curada. Mas especificamente aqui nesse momento nós vemos algo que, ao olhar, não pode soar estranho. Jesus fala para aquele homem que era cego para ir aonde? Me ajuda a pegar, irmãos. Aí lá, está a cola lá, no tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé era um reservatório de água próximo ao templo, cerca de 500 metros, segundo os historiadores, e ao sul do templo. Ou seja, esse homem tinha que se deslocar de onde ele estava até chegar ao templo de Siloé. Mas você pensa, mas por que Jesus não falou para ele assim, vai, ó, está curado, está tudo certo? Irmãos, a forma de Deus trabalhar na minha vida e na sua vida é diferente. Cada um tem uma necessidade. Ele não vai sempre fazer do mesmo jeito que nós pensamos, não. Ele tem a forma de trabalhar, e ele queria demonstrar para aquele homem, para aqueles que estavam à volta dele, e para mim e para você hoje, que era necessário uma mudança, um posicionamento. Porque Jesus falou, olha, você vai lá agora, vai lavar. E se aquele homem não tivesse ido? E se ele não quisesse ir? Jesus, eu sou cego, não posso andar aqui, não quero não. Faz de outra forma aí que eu não quero não. Mas Jesus queria demonstrar algo muito específico, para que ele alcançasse aquilo que era a promessa de Deus. Ele tinha que ter uma posição, ele tinha que ouvir a voz, acreditar e ter uma posição diferente, reconhecer o poder, a vida que havia na palavra de Jesus. Meu irmão, o que sai da boca de Deus não é para te matar. O que sai da boca de Deus é para que através de nós, como igreja,
como terra que somos, como pó que somos, mas que através de nós, isso venha trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão. Mas não tem como, a igreja não vai te salvar, o pastor não vai te salvar, você não pode se salvar. Sabe o que te salva? É você reconhecer que há poder no nome de Jesus. É você reconhecer que pela palavra de Jesus, você seguindo, obedecendo, reconhecendo, indo ao tanque, aí você encontra o enviado. Você encontra aquele que Deus enviou ao mundo para salvar a mim e a você. O tanque celular significa enviado. E aí o cego passa a água nos olhos. E aquilo que era barro é retirado. E ele passa a enxergar. Meu irmão, eu e você só conseguimos entender ter a visão espiritual se nós formos lavados pelas águas do Espírito Santo. Em Efésios fala, sermos lavados pela água. Meu irmão, isso é um processo de regeneração. Você estava destinado à morte, você estava destinado a uma eternidade sem Jesus. Ele se colocou no meu lugar, no seu lugar, nos justificou. Mas o Espírito Santo está nos regenerando, ou seja, está nos transformando em novas criaturas em Cristo Jesus. Meu irmão, você é nova criatura em Cristo Jesus, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor. Se deixe ser lavado, deixe-se ser lavado pela palavra do Senhor. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Você precisa reconhecer. Filho, mas eu já vou na igreja tem 20 anos, 30 anos, eu cresci na igreja. Não estou falando de tempo de igreja, estou falando de uma mudança de posicionamento, mentalidade. Ele teve que descer, porque o tanque era ao sul do templo, ele teve que descer, ele teve que se humilhar e reconhecer o poder do nome de Jesus. Você crê na palavra do Senhor? Você crê que Deus pode te dar a visão espiritual para você romper o seu dia a dia, mas acima de tudo, você projetar aquilo que Deus tem a realizar na sua vida? Deus tem muito mais a realizar nos nossos corações. Este cego, ele aceitou, ele acreditou, ele contemplou o milagre do Senhor. Jesus, ele toca na terra e algo acontece. Toda vez que Jesus toca na terra, nós como pó, como barro que somos, algo muda na nossa vida. Todas as vezes que o Senhor trabalha no nosso coração, é para nos moldar, para nos aperfeiçoar. E aquilo que é a razão da nossa vergonha serve de testemunho para que outros possam ver o que Jesus fez no nosso coração. Esse homem foi transformado, passou a ver, aí você acabou, agora está tudo certo, né? Rodrigão, só vitória agora. Você foi transformado, foi curado, só bênção. Aí o que aparece? Ele era cego, ele não tinha inimigos. Ele era cego, não tinha ninguém perseguindo ele, recebia ajuda de todo mundo. Foi curado, passou a ter inimigos. Vizinhos, familiares, fariseus chegaram para ele e falaram: mas você foi curado mesmo? O que aconteceu? E esse homem começou a falar: não, sou eu mesmo. Não era você é aquele cego. Não, sou eu mesmo. Não é possível. Não sou eu mesmo, Jesus me curou. Meu irmão, a transformação que Deus faz na minha vida, na sua vida, serve de testemunho para onde nós estamos, no ambiente que nós estamos, para que Deus possa evidenciar o poder que há no nome de Jesus, o poder que há na palavra do Senhor. Pode ser que você esteja passando por situações de perseguição, afrontas, não sei. Mas se você está firmado no Senhor, aquilo que é a sua situação, aquilo que Deus fez na sua vida, vai servir de testemunho, para que todos possam ver: eu era cego, agora eu vejo. Eu estava abandonado, indiferente, mas agora eu ando com o Mestre. Eu não era nada, agora eu tenho valor para Cristo. Não importa as pessoas que estão ao meu redor, eu sei que Jesus, Ele me abraçou, Ele tomou a minha vida. Depois da água não há mais barro nos olhos. É uma nova vida, uma visão espiritual, é nova criatura em Cristo Jesus. Meu irmão, você é nova criatura em Cristo Jesus. Você foi lavado pela palavra do Senhor. Aquele tanque era usado para as pessoas purificarem.
se limparem. A palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Deus está trabalhando no meu coração, no seu coração, para que nós possamos ser santificados, renovados, dia após dia, para que possamos ver ao Senhor. Quem aqui quer ver ao Senhor? Quem aqui acredita que Deus pode mostrar a glória, o poder da sua vida no seu coração? Aceita a palavra do Senhor, porque a palavra gera fé no nosso coração. E as ovelhas, elas ouvem a voz do Senhor, a voz do pastor, e seguem. Basta nós reconhecermos o poder, o agir do Senhor na nossa vida. Se Ele não tivesse reconhecido a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus, nada teria mudado. Meu irmão, a minha vida, a sua vida, só pode ser mudada se nós reconhecermos, nos arrependermos ao Senhor. Meu irmão, não há mudança de vida, não há transformação sem arrependimento, sem reconhecer quais são as suas falhas, qual é a sua condição, reconhecer quão grande é o Senhor. Não há mudança de vida. Assim como Naamã, que mergulhou no Jordão e foi curado, que eu e você possamos reconhecer o poder pelo nome do Senhor. O milagre, a maravilha, foi Jesus quem fez, mas aquele homem, ele fez algo simples, algo comum, normal, ordinário, que era simplesmente ir ao tanque. Muitas pessoas talvez iam ao tanque e nada acontecia. Aquele homem, ele foi ao tanque, mas a sua vida mudou. Às vezes, irmãos, nós queremos algo sobrenatural de Deus, queremos algo extraordinário que Deus vai fazer, que vai abrir, vai aparecer na sua frente, e tantas coisas, vai acontecer um terremoto. Você faz o comum, o ordinário, e como a própria palavra diz, Ele opera o extraordinário, o sobrenatural. Meu irmão, ser fiel no pouco, e pelo muito o Senhor vai te colocar. Continue sendo dependente do Senhor, reconheça a grandeza do Senhor. Faça simplesmente o papel de reconhecer o poder que é no nome do Senhor. Talvez você já teve um encontro com Jesus. Talvez você sabe que Ele já tocou em você. Talvez você deixou até que essa lama fosse colocada nos seus olhos. Você foi tocado pelo Senhor, mas você ainda não tomou um posicionamento de ir até o tanque. Meu irmão, você precisa de reconhecer o poder que há no nome de Jesus. Você precisa de reconhecer a sua situação e se humilhar diante do Senhor, ser lavado pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, Ele vai se revelar a você de uma forma diferente, porque Jesus, Ele revela o Pai. Você não conhece a Deus se não for através de Jesus, se não for através do Espírito Santo trabalhando no seu coração. Você não tem a visão celestial se essa fé não for gerada no seu coração. Você não pode ver a Deus se não houver santificação. E este servo teve a sua história mudada. E aqui já preparando para encerrar, como eu disse, então está tudo certo, a vida dele mudou, acabaram os seus problemas, e aí vem pessoas para julgar. Fariseus, religiosos se juntam ali, até mesmo os pais dele falam assim: olha, eu não sei, pergunta para ele ali, ele já é maior, pergunta para ele ali o que aconteceu. As pessoas estavam tentando entender o que aconteceu com aquele homem que era cego e agora está enxergando. Meu irmão, muitas vezes pessoas aparecem ao nosso redor, e às vezes até nós mesmos. Nós queremos julgar o milagre, queremos julgar a transformação da vida das pessoas, ao invés de olhar para aquilo que Deus faz. É muito fácil olhar para qualquer um aqui de nós e tentar falar: mas aquela pessoa, mas o Cláudio, o Gabriel, ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele era assim. Ele tinha essa mentalidade, e ele já realizou isso na vida dele, olha. Ele mentia. É muito natural a gente julgar as pessoas pelos rótulos que nós vemos, mas Jesus, Ele olha aquilo que está no seu coração. Ele não olha com os olhos carnais, Ele não olha com o nosso olhar humano, mas Ele olha com um olhar de misericórdia, um olhar que quer transformar a sua vida, para que o nome dele seja engrandecido.
E sabe o que é interessante, irmãos? Aqueles homens que começaram a discutir por que aquele cego tinha sido curado no sábado, não se podia curar, não se podia cuspir no chão, não se podia passar o lodo. E às vezes a gente quer colocar a forma correta de Deus operar na nossa vida. Por que o irmão chegou aqui na igreja tem menos de um ano ou um ano e ele já alcançou mais do que eu? Por que ele está sendo mais usado e eu queria ser usado dessa forma? Às vezes a gente quer comparar como que uma pessoa alcança certas bênçãos, alcança certa autoridade, experiências, e às vezes nós não alcançamos. Sabe por quê? Nós ainda não deixamos o Senhor trabalhar no coração. Sabe como é que Jesus chamou aqueles homens, os fariseus? Como cegos. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm olhos, mas não veem. Meu irmão, infelizmente, a religião, e às vezes até mesmo eu e você, muitas vezes atuamos assim, como esses fariseus. Temos olhos, mas não enxergamos. Estamos na igreja, mas não vivemos. Estamos contemplando tantas maravilhas de Deus, mas julgamos. Não deixamos o Senhor trabalhar no nosso coração. Quantas vezes eu e você matamos pessoas dentro da igreja? Quantas vezes julgamos com o nosso olhar carnal? Mas sabe de uma coisa? Jesus ainda está passando, Jesus ainda está trabalhando. Ele mesmo fala: eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está falando para mim e para você. A sua vida parece que não tem solução, você está cercado por trevas. Eu sou a luz, eu sou aquilo que vai abrir o seu caminho, porque a lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, luz para o caminho. Você não está vendo saída, não está vendo solução. Jesus é aquilo que pode mudar a sua história. É aquele que pode mudar a sua história. Ele está trabalhando. O guarda de Israel, ele não dorme, ele trabalha de dia e de noite, ele está trabalhando. Mas é necessário uma mudança de posicionamento, é necessário que nós deixemos ser lavados pela água da palavra. Aqueles homens fariseus, eles começaram a julgar e entraram em dissensão, em divisão. Meu irmão, a minha razão, a sua razão, os nossos argumentos não geram vida, geram divisão, geram tribulação. E muitas vezes isso nos causa frieza, nos causa estranheza, né? Mas eu estou na igreja, estou passando por isso. Não olhe para aquilo que as pessoas estão dizendo sobre você, mas olhe para aquilo que Jesus fala sobre você. E Jesus está falando para mim e para você que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Meu irmão, para quem você tem olhado? Você tem olhado para aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas e julgar? Ou você tem olhado para Jesus? Jesus curou aquele homem para que ele pudesse olhar para ele. E aquele homem saiu falando, todo bobo: sou eu mesmo. Jesus me curou. Ele trabalhou na minha vida, sem medo da reação das pessoas. Ele falou: sou eu. Jesus mudou a minha sorte. Meus irmãos, nos faz lembrar da igreja de Laodiceia, que Jesus fala acerca dessa igreja que eles achavam que tinham tudo, mas eles eram mornos, miseráveis, cegos, pobres e nus. Meus irmãos, muitas vezes nós não alcançamos algo de Deus, não alcançamos uma transformação, não alcançamos a visão celestial, espiritual, porque nós não reconhecemos a nossa miserável situação. Pobres, falhos, miseráveis que somos. Mas, meus irmãos, nós não estamos aqui para julgar a minha condição e a sua condição, mas estamos aqui para lançar uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para mim e para você é que mesmo que nós somos pobres, miseráveis que somos, mas as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Deus está falando para mim e para você que hoje Ele tem misericórdia para você, amanhã Ele tem misericórdia para você. Nós estamos aqui porque Deus é um Deus misericordioso. Ele está trabalhando
trabalhando. Ele está passando aqui para mudar a sua visão, o seu olhar sobre a sua vida, o olhar até mesmo sobre a sua situação na sua casa. Pode ser que os seus familiares, pessoas ao seu redor estão dizendo coisas a seu respeito, e isso às vezes te entristece, mas nós não estamos aqui para lançar uma palavra de derrota, nem para você olhar para baixo, mas estamos falando de um olhar, de uma visão para o alto. Eleva meus olhos para os montes, de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão, que você possa ter experiência de Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele não olhou para baixo, ele olhou para o alto. Olha para os céus, ele contemplou a glória do Senhor. Meu irmão, a sua vida está difícil, você está sendo perseguido, você está sendo julgado por todas as situações. Permaneça sendo fiel à palavra do Senhor, permaneça sendo fiel ao Senhor, e você vai ter um olhar do alto, você vai ter um olhar dos céus, a sua vida vai ser transformada. Olha só a situação desse homem: era desprezado, deixado à margem da sociedade, foi curado pelo Senhor, foi motivo de testemunho, de transformação que Deus tinha feito na vida dele. E não só isso, ele reconhece aquilo que Deus fez na vida dele. No versículo 11, o olhar dele era que Jesus era apenas um homem. No versículo 17, ele reconhece Jesus como profeta. No versículo 27, ele reconhece Jesus como aquele que poderia fazer milagres. No versículo 33, ele reconhece Jesus como um homem de Deus. No versículo 35, ele reconhece Jesus como filho do homem, como filho de Deus. No versículo 38, diz bem assim: e ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. Ele adorou o Senhor. Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Meu irmão, que nós possamos viver esse processo de presença do Senhor, esse moldar do Senhor na nossa vida. Não só vir à igreja, não só ir a Jesus, ou as pessoas pedindo ajuda, um milagre, pedindo recurso, pedindo algo para essa vida, mas reconhecendo que a palavra dele é capaz de mudar a nossa história, é capaz de mudar a nossa vida, desde que nós reconhecemos a grandeza do Senhor e sejamos lavados pela água da palavra, não importando quem está ao nosso lado para nos julgar, para tentar impedir de avançar, mas permaneça. E se às vezes você está sendo expulso, como aquele homem foi expulso, como Jesus foi expulso do templo, saiba de uma coisa: Jesus não escolheu simplesmente habitar em templos feitos por mãos de homens, mas Ele escolheu habitar no meu coração e no seu coração. Ele não quer só habitar por um dia, ou só por um momento, mas Ele quer fazer morada, quer fazer da minha vida e da sua vida habitação, templo do Espírito Santo.